Há áreas da sua vida que precisam de reconciliação? Eu sou Flávia Dutra, eu sou mentora e terapeuta e eu ajudo mulheres no resgate de suas essências. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Então fica aqui que tá incrível. Hoje é o dia 4 de outubro. O tema do nosso devocional é: você pode voltar para casa. Tá? A reflexão tá lá em Ruth 1, do 1 ao 7. Então você pode parar o vídeo nesse momento e pode ir buscar essa leitura, né? Se você é nova por aqui, tem chegado bastante gente nova, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Aqui nos comentários tem o meu Instagram para você me acompanhar por lá também. Deixe seu comentário, se apresente, fale seu nome para eu saber que você está aqui. Tenho visto todos os comentários e é uma alegria estar aqui. Já segue, ativa as notificações, porque aí você é lembrada todos os dias quando subir o devocional. A gente tem lido este livro, Um Ano com as Mulheres da Bíblia, e eu trago no final uma reflexão sobre saúde mental e neurociências. E nesse texto bíblico fala sobre Noemi e Ruth. Elas decidiram voltar para Belém após a perda dos seus maridos. Então, voltar para casa, tanto física quanto emocionalmente, pode ser o primeiro passo para uma grande restauração e um novo começo, né? Nos meus atendimentos é exatamente isso que acontece. É esse voltar para a essência, é esse voltar para casa, né? Voltar para sua casa emocional, voltar para sua casa espiritual, porque esse devocional tem também esse objetivo de alimentar o espírito, para você sentir, né, aquele chamado do primeiro amor que você teve com Deus, ou até você viver agora esse primeiro amor, né? Teve mulheres que não tiveram oportunidade de ir lá atrás experimentar, mas são convidadas diariamente a dar esse passo, né, e voltar para sua casa física, emocional e espiritual. Então vamos ler, depois eu volto aqui com a reflexão sobre a saúde mental e no final eu deixo uma pergunta aí transformadora. É bacana também, já falei em alguns aqui anteriores, que você deixe um caderno. Separa um caderno para você viver esse momento, porque eu sempre deixo essa pergunta no final. E aí você pode ir respondendo. E se você é nova aqui, também volte, né? Temos desde lá do começo de setembro. Depois ficou alguns dias sem, porque eu não estava muito bem. Depois tinha uma série de compromissos, eu pulei alguns dias. E voltei agora em outubro. E agora, se Deus quiser, sem pausa, seguimos firmes e confiantes de conseguir essa meta. E pretendo gravar, assim que possível, os que ficaram também pra gente completar essa jornada, tá bom? Então fiquem aqui comigo me dando essa força também para eu conseguir, certo? Então vamos lá. Então hoje vamos falar a história de Brandy. Brandy, deixa eu colocar aqui, ó. Brandy conferiu o velocímetro e alongou o pescoço. Ainda precisava percorrer 320 quilômetros. Minha vida poderia ser uma música country, ela pensou. Enquanto o carro acelerava, entrando na rodovia, uma mente acelerava, voltando aos últimos 8 anos. Ela tinha se mudado para Nova York assim que terminou o ensino médio, com o sonho ardente de desenvolver a carreira de bailarina. Agora, depois de muitos testes fracassados, preocupações financeiras e noites solitárias, Brandy havia acabado com seus sonhos e voltava à sua cidade natal. Ela não sabia que o futuro lhe reservava, mas pelo menos estaria em um lugar em que as pessoas sabiam seu nome. A mulher na passagem bíblica de hoje tomou as mesmas decisões de Brandy. Quando uma fome severa afetou Israel, Noemi e seu marido se mudaram para Moabe, provavelmente com o plano de ficar por algum tempo. 10 anos depois, o marido de Noemi e seus 2 filhos morreram, deixando-a como viúva desamparada, sem meios de sustento e proteção. Noemi provavelmente arrependeu-se da decisão de mudar-se para uma cultura repleta de práticas pagãs detestáveis, como a adoração a ídolos. Será que Deus a abençoaria novamente? Quando ouviu
que em Israel a fome havia acabado, ela soube o que fazer. Tomaria a estrada de volta para casa. Há momentos em que nossas decisões não têm o resultado planejado, ainda que pareçam a melhor atitude a ser tomada no momento. Acordamos um dia e percebemos que nos afastamos de Deus e de seus caminhos. Mesmo que nossa esperança tenha se esvaído, Deus espera que nos arrependamos de nossos caminhos rebeldes. De nossos caminhos rebeldes e nos coloquemos sobre sua autoridade novamente. Então, ele nos restaura e nos dará novos sonhos. Quando parece ser o fim da estrada para nós, é hora de fazer a volta e tomar o caminho de casa. Há alguém lá nos esperando e ele sabe o nosso nome. Olha que lindo! É uma restauração, é uma renovação, né? O meu método chama método Renove-se. E é isso, gente, essa renovação. Por quê? Porque é comum, né? Comum que mulheres, principalmente, se percam da essência. A vida sacode, vem os filhos, é a carreira que exige, às vezes é o relacionamento, às vezes é tudo junto, às vezes é a família de origem. E por vezes nós nos perdemos de quem nós verdadeiramente somos. E Deus nos convida, neste momento, quando você está perdido em si, dê esse passo de voltar para Deus. Deus te espera e Ele não está colocando condição, né? É interessante aqui que ela fala, será que Deus me abençoaria novamente? Né? E Ele fala, quando parece ser o fim da estrada para nós, é hora de fazer a volta e tomar o caminho de casa. Há alguém lá nos esperando e Ele sabe o nosso nome. Olha que conforto gostoso de receber essa palavra. Portanto, assim diz o Senhor, se tu se arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Jeremias 15, 19. Então, eu separei aqui para a gente falar sobre essa jornada de volta para nós mesmas. Nós realmente somos filhas de Deus, né? Nós podemos ter religiões diferentes, nós podemos estar afastadas, e aqui, né, eu sempre falo que todas são muito bem-vindas, e que nós possamos entender que muitas vezes nós precisamos dessa restauração e dessa cura emocional. Por quê? Porque o processo de retorno, ele muitas vezes é doloroso mesmo. É doloroso para mim, é doloroso para você, né? Nós, às vezes, podemos olhar para algumas mulheres e dizer, uau, né? Que mulher forte, a vida, ela tem sucesso em todas as áreas da vida. Olha, do tempo que eu busco autoconhecimento e do tempo que eu comecei a estudar sobre mente, emoções, comportamento humano, hoje eu vejo com muita clareza que todas essas mulheres, elas passaram pelas suas dores. Não tem como, gente. Não tem como, não é uma bola de cristal, não é mágico, não é uma pílula. É um processo, é uma caminhada, né? E essa semana eu tenho falado muito nos atendimentos que, imaginem comigo, uma pessoa, né, que decidiu correr lá uma maratona de 21 quilômetros. Para ela chegar naqueles 21 quilômetros e fazer essa jornada, ela precisou num primeiro dia colocar o tênis. Ela precisou no outro dia, às vezes, colocar a roupa de fazer atividade. Aí no outro dia, ela só colocou o tênis de novo, ainda não deu o passo de sair. Aí no outro dia, ela colocou o tênis, colocou a roupa e ela deu volta no quarteirão. E no outro dia, colocou o tênis, colocou a roupa, deu volta no quarteirão, fez o primeiro quilômetro. E assim essa caminhada vai acontecendo. Até que, quando ela vai estar correndo 10K, quando ela vê, ela está correndo a maratona de 21. Entende? E essa maratona é a reconstrução das suas áreas da vida, né? Talvez a financeira, talvez a de relacionamento, talvez a familiar, talvez a de carreira, talvez a espiritual. Então, não importa qual área você precisa olhar, mas existe uma cura e um processo emocional de transformação para você viver. E quando você se depara com isso, pode assustar, mas te convido realmente a ressignificar isso. Por quê?
Quando reencontramos o nosso propósito e a nossa paz interior, a vida fica muito mais leve, mais colorida, você fica mais saudável, tudo flui, né? Então vale muito a pena passar por esse processo. E eu termino com aquela pergunta reflexiva para você refletir. Há áreas da sua vida em que você precisa voltar para casa, para sua essência, para o seu lugar mesmo, né, no mundo, para o lugar que Deus te chamou para estar? Reflete aí. E o que você pode fazer para se reconectar com a sua verdadeira identidade e propósito, né? Eu gosto muito de dizer, de viver aquilo que Deus sonhou e planejou para você, porque ali você vai ter a força necessária para superar os desafios, porque eles virão, né? Você estando na sua essência ou não, desafio vai ter. Mas quando você está conectada com a sua essência, com algo maior, você passa por essas turbulências de maneira muito mais leve e se fortalecendo. Ao invés de estar lá no final, né, aquela sensação de, nossa, estou destruída, estou acabada, você vai falar, uau, como eu aprendi, como eu ressignifiquei pontos importantes da minha história, como eu me fortaleci. E assim você vai construindo a sua jornada dos 21 quilômetros que eu usei de exemplo aqui, certo? Então, ó, um ótimo dia para você. Te espero amanhã. O tema de amanhã é cuidando dos outros. Então, nós vamos refletir amanhã, 5 de outubro, cuidando dos outros. Eu já te espero. Deixa aqui no comentário o seu nome, de onde você fala, qual a parte mais te tocou, que eu estou lendo todos os comentários. Também curte se valeu a pena para você, para eu entender, né, que tá fazendo sentido aí do outro lado. E encaminha para uma amiga que precisa ouvir uma palavra, que precisa receber algo diferente hoje no dia dela, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.